Voltei. A formação social brasileira, ela nada mais é do que uma consequência direta, ela nada mais é do que uma repercussão direta da formação econômica do Brasil. Então, na hora em que Portugal decide ali a ideia dos latifúndios, decide ali a ideia do açúcar, decide ali a ideia de uma produção agrícola, Portugal, então, meio que monta a sociedade colonial brasileira, uma sociedade que vai ter repercussões ao longo de toda a história nossa, tá? Então, primeiro ponto. A sociedade brasileira, ela é uma sociedade onde a gente vai ter uma estratificação social. A sociedade, ela é estamental. Ou seja, os grandes latifundiários, os grandes senhores de engenho, dificilmente iriam perder as suas posses das terras. E o acesso a ter um lote de terra grande, esse acesso ele era bastante dificultado, bastante limitado. Outra coisa, a nossa sociedade, ela vai ser uma sociedade totalmente ruralizada. Vai demorar muito tempo até o Brasil ele se transformar numa sociedade de fato urbana. Na verdade, o Brasil ele só vai se transformar num país urbano só em 1930, só no século XX, faz muito pouco tempo. Grande parte da nossa história é uma história rural. Isso aí nada mais é do que uma consequência da escolha do açúcar pelos portugueses lá em 1530. Além disso, a gente vai ter uma sociedade patriarcal, onde a figura masculina ela é a figura mais importante dentro da sociedade, promovendo então uma total marginalização da figura feminina no Brasil colônia. A gente vai ter o chamado patrimonialismo, onde os interesses privados eles eram mais importantes do que os interesses públicos e muitas vezes a aristocracia, muitas vezes esses senhores de engenho, eles se utilizavam dos bens públicos para justamente defender e aumentar a sua propriedade particular. E talvez o principal ponto dessa sociedade colonial, que é a escravidão, o fato de sermos uma sociedade escravista. Para isso daí, eu quero só conversar duas coisinhas bem rápidas com você. A escravidão no Brasil, ela vai ter dois tempos. O primeiro tempo vai ser a tentativa de escravizar a população indígena brasileira, que em 1530 contava ali com algo em torno de 3 a 6 milhões de habitantes. A escravização indígena, ou como se falava na época, a escravização do gentio da terra, que é ali a população nativa, essa escravização ela seria dificultada pela Igreja Católica. Em 1530, 1534, a Igreja Católica ela ainda está sofrendo com a chamada Reforma Protestante. E ela está percebendo cada vez mais uma perda de fiéis lá no território europeu. Então, da mesma maneira em que o rei de Portugal vem para o Brasil com aí um desejo de explorar o Brasil economicamente, a Igreja Católica ela também se interessa pelo Brasil na possibilidade de catequizar esse indígena, de recuperar no Brasil os fiéis que estavam sendo perdidos na Europa, através desse indígena que iria a partir de agora ser um indígena cristão, um indígena católico, e essa catequização, aliás, iria acontecer pelas mãos dos jesuítas aí, que vão ser bastante importantes na formação cultural e intelectual do Brasil colônia. Mas o grande ponto da nossa sociedade colonial vai ser, então, a ideia da escravização negra africana. Uma vez que Portugal não poderia, então, escravizar o indígena por causa dessas leis proibitivas da Igreja Católica, Portugal, então, se volta ao tráfico negreiro entre África e Brasil. Eu poderia citar aqui para você uma série de causas que levaram Portugal a escolher o escravo negro africano, mas eu vou ficar numa das mais importantes, que é a alta rentabilidade que o tráfico negreiro proporcionava aos lucros lusitanos. Os comerciantes portugueses, eles iam até a África, capturavam esses negros, traziam esses negros para o Brasil e revendia essa população como uma população escrava. Para você ter uma ideia, o primeiro grande navio negreiro, ele chega no Brasil por volta de 1570 e até 1850, quando esse tráfico vai ser proibido já no Brasil independente, durante aí quase 3 séculos, 300 anos, verdadeiras fortunas foram construídas, infelizmente, através desse tráfico de gente entre África e Brasil. E na hora em que esse negro ele chegava no Brasil e acabava então se transformando em escravo, a gente vai ter todo o nosso panorama de fato social. Na sua apresentação em Data Show, você vai ver que tem um slide lá em forma de pirâmide social. Daí você tem lá a aristocracia, o senhor de engenho, você tem os chamados homens livres, que seria ali uma classe intermediária, eram colonos livres, colonos portugueses, mas que não tinham acesso a uma grande riqueza, e na base dessa pirâmide, o escravo. Eu vou te falar uma coisa.
A nossa sociedade ela é uma sociedade bipolarizada, onde ela tem dois grandes polos. A aristocracia, o senhor de engenho, e também ali a figura do escravo. Senhor de engenho que, pelo simples fato de ter a posse da terra, tinha em suas mãos todos os direitos e todos os poderes dentro do Brasil colonial. Direitos e poderes políticos, econômicos, sociais e direitos e poderes jurídicos, onde todas as leis que eram feitas no Brasil colônia, essas leis elas eram voltadas para defender a propriedade privada desses senhores de engenho. E lá embaixo, né, na base piramidal, você tem o escravo, a grande população desse Brasil colônia, que seriam ali os personagens sociais que iriam possuir todos os deveres e as obrigações laboriais, todos os deveres e as obrigações de trabalho no Brasil, desde os trabalhos mais simples até os trabalhos mais pesados. E caso cometesse algum tipo de infração, caso cometesse algum tipo de erro durante o seu trabalho, eles eram duramente castigados através de torturas extremamente penosas, através de torturas extremamente doloridas, tá? E a partir daí, então, a gente começa a ter toda essa sociedade colonial, ela se montando, onde você tem uma aristocracia e aonde, então, você vai ter essa mão de obra escrava, que seria a grande base de todo o Brasil colônia. Lógico que essa formação social ela vai repercutir ao longo de grande parte até hoje na história do Brasil. É por causa disso que o Brasil, ainda hoje, ele percebe uma aristocratização social. O que vem ser essa aristocratização social? É onde, ainda hoje, os ricos, eles, ao que parecem, têm mais poderes do que os pobres. Outra coisa, no Brasil, ainda tem uma certa desvalorização do trabalho. Essa desvalorização do trabalho e o culto ao jeitinho brasileiro, isso se dá também pela utilização da mão de obra escrava, já que qualquer tipo de trabalho braçal no Brasil colônia, ele era amplamente desvalorizado pelas as camadas mais ricas, pelas camadas mais altas. Temos um preconceito social muito grande em relação ao rico, ao pobre, isso infelizmente até hoje na história do Brasil. E aí, né, cenas e casos, infelizmente, de racismo no território nacional. Porém, alguns anos atrás, teve um historiador muito conhecido, tem até o livro dele aqui para te mostrar, não sei se vai ficar bom no vídeo, vamos tentar, que é o Gilberto Freire. Fiquei meio escuro aqui. Aqui tá legal. Aqui, o Gilberto Freire, que lá na década de 1930, lançou esse livro aqui, Casa Grande Senzala. De vez em quando você encontra fragmentos desse livro em provas do Enem, de USP, Unesp, Unicamp e tantos outros vestibulares. O Gilberto Freire, ele falou que o Brasil ele vai nascer entre a Casa Grande e a Senzala. Tanto que o nome do livro é Casa Grande Senzala. O Brasil ele nasce justamente de um sincretismo, de uma miscigenação de povos completamente diferentes que iriam criar a população brasileira. Muito da nossa cultura, muito da nossa música, muito da nossa culinária, isso aí se deu através da fusão das culturas cotidianas dos portugueses com também o estilo de vida cotidiano dos negros africanos, mas que infelizmente eram transformados em escravos no Brasil. Gente, espero que essa aula tenha sido boa para você. Faça lá os seus exercícios de sala, faça as suas tarefas mínimas e dentro em breve a gente volta a se encontrar novamente numa próxima videoaula. Beijo grande, grande beijo para você, cuide da sua saúde e a gente volta a se encontrar qualquer hora dessas. Tchau, tchau!